Eu quero falar hoje sobre o terremoto de Deus e o terremoto do diabo. Qual que você prefere? O terremoto de Deus ou o terremoto do diabo? Atos 16, versículo 25. Diz assim, veja bem. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. E abriram-se todas as portas e foram soltos todas as prisões. Digam graças a Deus. Pai Celestial, fale conosco nesta noite, Deus. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando o terremoto de Deus passar na sua vida, 3 coisas vai acontecer na vida de cada um de vocês quando o terremoto de Deus passar. A primeira, as cadeias serão quebradas. Diga graças a Deus. Segundo, pessoas da família serão salvas. Diga glória a Deus. E terceira, você será cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia. Diga comigo, as cadeias serão quebradas. Diga comigo, pessoas da minha família serão salvas. Diga comigo, eu serei cheio do Espírito Santo. Diga mais forte, as cadeias serão quebradas. Diga também mais forte, a família será salva. Diga também mais forte, eu serei cheio do Espírito Santo. Então vamos aplaudir a Deus. Glória a Deus. Meus amados, a palavra de Deus nos fala que certa ocasião Jesus ele havia morrido. Jesus faleceu. Senta aí, meu filho. E foi levado para o túmulo. Foi pregado na cruz. Sofreu a dor, passou pelo sofrimento, derramou todo o seu sangue e depois ele foi sepultado, foi colocado em outro. E diz a palavra de Deus que até ali tudo bem, mas ao terceiro dia Deus mandou um terremoto, aleluia! E o terremoto que Deus mandou naquele momento foi tão forte que a pedra do túmulo se moveu. E quando aquela pedra do túmulo se moveu, Jesus, que estava ali dentro do túmulo 3 dias, ele foi ressuscitado pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Diga graças a Deus. Quando o terremoto de Deus passa na vida do homem, a morte não permanece. Se você está frio espiritualmente, se você não tem vontade de orar, se você acha isso uma baboseira, é porque você ainda está morto espiritualmente. Se você não consegue falar com Deus, se você tem uma preguiça espiritual, sua vida espiritual não consegue se desenvolver, você está frio, não consegue mais buscar a Deus, é porque existe uma morte dentro de você, e essa morte só vai ser arrancada quando o terremoto do Deus Todo-Poderoso passar. Quando o terremoto de Deus passou, diz a Bíblia que veio um anjo ali arredando a pedra do túmulo, e uma voz gritou dizendo assim: Jesus, levanta-te, porque o teu pai está te chamando. E lá dentro do túmulo a morte transformou em vida. A morte transformou em vida, pessoal. Diga graças a Deus. Jesus ressuscitou quando o terremoto de Deus passou. A sua vida vai ressuscitar quando o terremoto de Deus passar. Na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, igreja. Isto vai acontecer quando o terremoto de Deus passar na sua vida. Digam graças a Deus. Porque assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também seremos ressuscitados. E quando a Bíblia diz isso, não está falando só da ressurreição no final, não, dos últimos dias, não.
Está falando da ressurreição da sua própria vida aqui na terra, da sua saúde, da sua felicidade, da sua família. Meu irmão, pare de achar que a Bíblia é apenas uma coisa para a eternidade. Tem gente que tem uma visão desse tamanhozinho, acha que a Bíblia é apenas uma revelação para o futuro, depois que você morrer. Não, Deus não é tão mesquinho assim não. Deus tem uma vida de sucesso, de alegria, de vitória, de saúde, de poder para todos os que estão aqui nessa terra e que acreditam na palavra do Deus Todo-Poderoso, acreditam em Deus. Quando isso acontece, a vida da pessoa é transformada. Diga graças a Deus. E não tem maior alegria do que essa, de pertencer a Deus. Não tem maior alegria do que pertencer a Jesus. E eu quero dizer para você, você precisa deixar o terremoto de Deus passar na sua vida. Ele vai ressuscitar tudo que o diabo matou. Você vai ser ressuscitado pelo poder de Deus. Seu casamento, sua saúde, sua alegria, sua felicidade, sua vida espiritual, sua vida financeira. Diga graças a Deus. Diga um amém. Quando Cristo estava na cruz, também o terremoto de Deus passou. Ali ele estava para morrer. Quando ele estava para morrer, ele olhou para o Pai e disse: Pai, Pai, por que, Pai, o Senhor me desejou? Naquela hora ele sentiu o pecado do mundo inteiro sobre ele, que ele sentiu até que Deus não podia olhar para ele, de tanto pecado que recaiu sobre Jesus. Todas as nossas maldições, toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento recaiu sobre ele. Ele sofreu a sua dor, ele morreu a sua morte, ali no alto daquela cruz. No alto daquela cruz, ele chorava. Ele disse: Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Quando aquilo aconteceu, Deus mandou um terremoto. E no terremoto que Deus mandou, diz a Bíblia que o céu escureceu e começou a tremer a terra, e começou uma tempestade muito forte. E quando aquela tempestade veio, diz a Bíblia que lá no cemitério, o corpo daqueles homens santos que tinham morrido ressuscitaram pelo poder do Deus Todo-Poderoso, saíram do cemitério e saíram andando por causa do terremoto de Deus. Diga aleluia! Quando o terremoto de Deus passar, você vai sair do cemitério. Esse cemitério de angústia vai acabar. Esse cemitério de depressão vai acabar. Esse cemitério de angústia, de perturbação, essa coisa estranha que predomina na sua alma, que chega a penetrar tão forte dentro de você, que você não consegue entender por que você é tão triste, por que você sofre tanto, por que você tenta encontrar alegria, mas não tem essa alegria. Você vai descobrir que é muito fácil encontrar alegria. Essa alegria só se encontra quando você deixa o terremoto do Deus Todo-Poderoso acontecer na sua vida, quando você tem um encontro com o Espírito Santo de Deus. Paulo e Silas faziam o que, gente? Oravam e cantavam. Aí está onde eu desejo chegar. Para o terremoto de Deus passar sobre a sua vida, você tem que fazer 3 coisas. Quem quer o terremoto de Deus, diga amém. Amém, Jesus. O terremoto de Deus passar na sua vida, você tem que fazer 3 coisas. Presta atenção nisso. A primeira coisa que você tem que fazer é o que o Paulo e Silas fizeram quando estavam na prisão. Primeiro eles fizeram o que? Eles oravam. Quem está entendendo, diga bem. Você tem orado, meu irmão? Você tem buscado a Deus no fundo do seu coração, na oração? A igreja precisa orar, você precisa orar. Assim como o seu corpo precisa da comida, o seu espírito precisa da oração. Orar sem cessar. Tem que orar. Tem que orar. A oração move a mão de Deus. A oração move a mão de Deus. Segunda coisa, para você fazer o terremoto de Deus passar na sua vida, você tem que fazer o quê? Cantar. Eles oravam e cantavam.
Às vezes você ora e não canta, mas não ora. Tem gente que canta, mas não ora nada. Tem gente que ora, mas não canta. Paulo e Silas faziam o que, gente? Cantava e orava. Eles cantavam e oravam. E a terceira coisa que o terremoto de Deus passar na sua vida é fazer a obra de Deus. Eles estavam ali fazendo a obra de Deus e Deus arrancou eles da cadeia, da prisão. Quando eles estavam ali buscando a Deus, orando por volta da meia-noite, cantando, fazendo a obra de Deus, de repente os alicerces da prisão sacudiram. Houve um terremoto, Deus mandou um terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. As cadeias foram arrebentadas por causa daquele terremoto. E os 2 homens de Deus foram pegos por solto por Deus. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. Quando o terremoto de Deus passar, as cabeças das primeiras vai ser quebrada. Mas se o terremoto de Deus passar, você tem que tomar a decisão de orar. Você tem que tomar a decisão na sua vida de cantar louvores a Deus. Amém? Deixe os seus lábios louvar a Deus. Para de cantar para o mundo, gente. Para de cantar para Satanás. Canta para Jesus. Porque quando você canta para Jesus, quando você ora, o terremoto de Deus passa. Eu desafio você a partir de hoje, praticar isso. Orar, cantar e fazer a obra de Deus. Faça a obra de Deus. Faça a obra de um evangelista. Então, pessoal, olha, não deixe o terremoto do diabo passar, não. Deixe só o terremoto de Deus. Quando o terremoto de Deus passa, o milagre acontece. Essa é a mensagem de Deus para o seu coração, para a sua vida, para a sua vida. Amém? Mas vamos falar com Deus agora, pessoal. Amém? Diga graças a Deus. Diga amém, Jesus. Ore por ele agora, ore por ela. Deixe que o poder de Deus entre na sua vida e te dá poder para orar pelo teu irmão. Você não é qualquer pessoa, não. Você é filho de Deus. Se tiver pessoas com depressão, essa depressão vai embora. A depressão é uma possessão demoníaca, pessoal. Arranca essa depressão da vida do seu irmão. Aquela pessoa só fica chorando, trancada em quarto, bebendo remédio, às vezes não tem sono. Isso é um problema espiritual. Vamos mandar esse mal embora aqui e agora, em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, Deus da minha vida. Oh, grande Pai das luzes, a depressão, meu Pai, só é arrancada de dentro do coração do homem, só é arrancada de dentro do coração da mulher, quando a presença do Espírito Santo se faz sobre a vida, sobre a alma, sobre o viver de cada pessoa, meu Pai querido. Meu Deus, essa pessoa que está sendo atormentada dia e noite sem cessar, meu Pai. Essa pessoa que vive deprimida, que vive angustiada, que vive sofrendo, que vive preocupada, meu Deus querido. Meu Pai, estenda as suas mãos e arranque esse mal dessa pessoa, arranque essa depressão, esse nervosismo, essa pessoa que toma calmantes, essa pessoa que toma gardenal, essa pessoa que toma insulina, essa pessoa que é desequilibrada mentalmente, espiritualmente, meu Deus querido. Meu Pai, estenda as suas mãos agora, meu Deus, porque eu levanto contra todo espírito de depressão agora, todo espírito de depressão, depressão mental, depressão espiritual, depressão física, essa pessoa que chora demais, meu Deus. Outra hora, meu Deus, a mulher se tranca no quarto, essa pessoa tem medo de tudo, essa pessoa vive perturbada, mas em nome de Jesus nós repreendemos o mal, nós repreendemos a falange do inferno e ordenamos ao mal, saia desta pessoa agora, todo o poder das trevas, toda a força negativa, todo o império das trevas, começa a sair em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda a obra do mal seja repreendida, todo o poder das trevas seja repreendido, seja tirado, seja arrancado agora, no poder